Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Último capítulo. Você nunca pensou, né? Esse livro é grosso, não tem figura, letra muito apertadinha. Eu nunca vou conseguir ler. Hoje é o último capítulo. Nós lemos o livro inteirinho, pudemos dissecá-lo, pudemos sentir as belezas, pudemos ter contato com as coisas lindas que nós não sabíamos e aquelas coisas que a gente pensava que sabia, mas ainda não sabia. E André Luiz vai desvelando, tirando o véu para que a gente aprenda. Que espírito maravilhoso, que médium generosíssimo Francisco Cândido Xavier, que deu a sua vida para que a gente tivesse vida. E a gente acha que é sozinho, que ninguém gosta de nós. Imagine isso. Isso aqui é um cântico de amor. Isso aqui é vida para a gente ser melhor. Você nunca recebeu um presente que fosse te influenciar tanto no que vai acontecer com a sua vida depois da morte. Com você. Porque o que tem aqui é um tesouro que você agora pode usar para preparar-se para o momento da transição, para o qual todos nós teremos que caminhar. Vamos enfrentá-lo. A diferença é que alguns não sabem nada, não sabem como fazer isto, não têm nenhuma informação. Mas graças a André Luiz, Espírito, graças a Francisco Cândido Xavier, a Jerônimo, a Hipólito, a Zenóbia, a Luciana, nós agora temos uma noção. Saberemos enfrentar essas dificuldades. E quando chegar a hora, você que assistiu, que leu, que meditou, vai dizer: eu já sei como é mais ou menos. Que bom! O capítulo 20º deste livro, o último capítulo, Ação de Graças, é o momento das despedidas. Nós estaremos comentando para que possamos fechar o livro. Você acompanha conosco o texto que André Luiz nos apresenta. Reunidos agora no Instituto Socorrista de Fabiano, preparávamos-nos para a feliz viagem de regresso aos níveis elevados de onde havíamos vindo, nosso lar. Efetivamente, as saudades de nossa vida harmoniosa e bela, nos planos mais altos, essa saudade nos dominava os corações. O serviço nas regiões inferiores nos propiciava, é bem verdade, experiência e sabedoria. Acentuava-nos o equilíbrio, enriquecia-nos o quadro de aquisições eternas. Entretanto, o reconhecimento desses valores não impedia aquela sede, daquela paz que nos aguardava à distância, naquele lar quentinho, confortável, suave, das afinidades mais puras. Em todos nós preponderava, dominava essa alegria decorrente da tarefa exemplarmente realizada. Mas o próprio Jerônimo não disfarçava o contentamento de voltar, na impressão de calma e bom ânimo que brilhava no seu semblante feliz. Ao esforço sincero, seguia-se a tranquilidade do dever cumprido. Marcada que fora a reunião última na casa transitória, rodeavam-se os recém-libertos de vários amigos que lhes traziam alegres notícias e boas-vindas confortadoras. Dimas e Cavalcante, renovados em espírito, ignoravam como demonstrar o reconhecimento que vibrava em suas almas, enquanto Adelaide e Fábio, mais envolvidos, elevados na estrada luminosa da presença divina, comentavam problemas transcendentes do destino e do ser, através de observações formosas e surpreendentes, recolhidas na vasta esfera de experiências que cada um tinha vivido na Terra. Notas de alegria e otimismo transpareciam de todas as palestras, projetos e recordações. A irmã Zenóbia solicitou que nós a esperássemos na câmara consagrada à oração, onde nos abraçaria dando-nos as despedidas. Reunidos em alegria franca, aguardávamos a diretora nas melhores expansões de entendimento fraterno. Zenóbia
poucos momentos depois, entrava no salão seguida de grande número de auxiliares e, como sempre, veio até nós bondosa e acolhedora. Havia gostado muito da expedição e devotara-se carinhosamente aos recém-libertos. Em vista disso, nos cercava de atenção pessoal e direta, naquele momento de adeus maravilhoso. Assumindo a posição de orientadora dos trabalhos, nos exortou de modo comovente a executarmos com fieldade, com correção, a vontade divina, comentando a beleza das obrigações de fraternidade que se entrelaçam no universo, fortalecendo a grandeza da vida. Por fim, saudando-nos individualmente, os recém-desencarnados, recomendou a Adelaide que ali pronunciasse a oração de agradecimento, que faria acompanhar, logo a seguir, o hino de reconhecimento que ela, Zenóbia, nos ofereceria em sinal de afetuoso apreço. No meio do profundo silêncio, Adelaide levantou-se e, fervorosa e comovida, exclamou: "A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que terminou a nossa oportunidade de trabalho no círculo da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, nos encontramos aqui, venturosos e confiantes ao pé dos teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como te agradecer o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos, passo a passo, em todos os minutos de nossa permanência no Vale das Sombras. E não satisfeito, teu inesgotável amor nos acompanha ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias." E André então diz que, quase sufocada de emoção, a missionária fez reduzido silêncio para conter as lágrimas e continuou: "Nada fizemos por merecer-te a assistência bendita. Nenhum mérito possuímos além de boa vontade construtiva. Tropeçamos, claudicamos, mancamos vezes sem número, dando oportunidade aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, você nos converteu o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração reerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para te oferecer, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde, vazio agora das abençoadas preocupações que o nutriam na crosta da terra. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos a tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos. Mas, se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e a oportunidade de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, impulsionados pela tua bondade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Adelaide fez nova pausa, enxugando
o choro de emoção, enquanto a seguíamos sensibilizados. E então prosseguiu: agora, Senhor, assinalando os nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas nas últimas dificuldades da moléstia depuradora, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis, para que continuem revelando o benefício e a luz da tua lei. Ah, que coração empenhado no bem não se pode tocar por referir-se a tantas oportunidades como Adelaide está fazendo, entregando ao Senhor, na humildade da sua prédica, aquilo que pode ser feito em nome do Senhor, realçando que, como diz o evangelista, e ela fala nas entrelinhas: ah, Senhor, servos inúteis que somos, porque só fizemos aquilo que tínhamos que fazer. E enquanto nos preparamos para o encerramento do livro no próximo bloco, meditemos se teríamos condições de proferir essa prece, se estamos nessas mesmas situações, ou se ainda precisamos amassar muito barro, carregar muito peso, vencer muita subida, aguentar muito espinho, para nos permitirmos falar com a autenticidade que Adelaide fala. Pense nisso. Faça essa prece, como nós fazemos também, nos colocando, servos inúteis que somos, na mesma condição. Endividados, ainda mais pelo amor que recebemos. Então, no próximo bloco, nós vamos ver o final do capítulo 20º, e eu espero que você possa desfrutá-lo conosco. Até já. Estamos de volta. Puxa vida. A gente está parecendo aqueles servidores lá do asilo que não querem libertar a tal da Adelina, a tal da Adelaide. A gente está parecendo aqueles servidores lá que não queriam libertar a nossa pobre irmã Adelaide. A gente está parecendo aqueles servidores que não queriam libertar a pobre da Adelaide. A gente está aqui e não quer se libertar do livro. Está no fim, está acabando. Puxa vida. Mas nós não vamos ficar obsediando o livro, nós vamos dar vida ao livro. E aqui André Luiz vai terminá-lo, descrevendo os últimos momentos emocionantes do encontro. Diz André Luiz que, terminada a prece comovedora, a irmã Zenóbia veio abraçar Adelaide, extremamente sensibilizada. E logo após, reassumindo o lugar, recomendou aos auxiliares que a ajudassem no formoso cântico de agradecimento ao círculo terreno que os irmãos libertos acabavam de deixar. E vocês estão vendo o ambiente do salão da prece, onde está Adelaide, a irmã Zenóbia e os demais trabalhadores ali participando. Mergulhamos num dilúvio de vibrações cariciosas que nos arrancavam lágrimas de suave emoção. E ela própria iniciou aquele hino com a qual ela encerraria, de indefinível beleza. Este hino que você poderá ler no silêncio da sua própria intimidade, meditando sobre cada uma das suas estrofes, que foram cantadas naquele ambiente. E então, quando soou
A última nota desta canção, repassado de misterioso encanto, olhos nevoados de lágrimas, trocamos com Zenóbia carinhoso abraço de adeus. Nós outros, os da expedição socorrista, tomávamos os recém-libertos pelas mãos, dando-lhes energia para a subida prodigiosa, cercados de amigos que nos seguiam alegres e felizes a caminho das zonas mais elevadas. Lá estão eles, despedindo-se dos que ficaram na casa transitória. Cada um de mão dada com um amigo, destes que os ajudaram a libertar-se. Estranho e indefinível júbilo nos vibrava no peito, empolgado de vigorosa esperança. E depois de atravessar os círculos de baixo padrão vibratório em que se localizava o Instituto de Fabiano, ganhamos região brilhante e formosa, coberta pelo céu faiscante de estrelas. Saudando-nos de muito longe, o astro da noite apareceu em maravilhoso plenilúnio, lua cheia, emitindo raios de doce e evanescente claridade, que, depois de nos iluminar o caminho numa pulcritude, numa pureza de sonho, desciam rápidos para a crosta da terra, raios que espalhavam entre os homens o convite silencioso à meditação na gloriosa obra de Deus. Meditar na obra divina, meditar no Obreiros. Livro que para todos nós não é só um ensinamento, é uma fórmula, é um mapa, é uma bússola. Não é para você ter esse livro enfiado na prateleira como, agora eu já li o livro, mais um que eu já li. Não. Vai chegar a sua hora. Pode demorar. Por isso que é importante meditar a respeito, reler o livro, observar estas leis espirituais que falam da vida, não da morte, mas falam da responsabilidade de viver, para que depois tenhamos a possibilidade de desfrutar, por termos colocado a mente em equilíbrio durante a trajetória da jornada humana. Isto ficou muito claro aqui. Não adianta frequentar igrejas, não adianta repetir fórmulas mágicas, não adianta ser frequentador de centros espíritas, não adianta viver na casca estes valores. Porque os homens podem se enganar com eles e podem enganarem-se uns aos outros, mas aquilo que cada um é está patenteado no seu interior. E é por isso que Jesus diz aos seus seguidores, e a Bíblia nos aponta este versículo: ladrões e prostitutas entrarão no reino de Deus antes do que vós. Porque eles ouviram, se arrependeram e mudaram. Enquanto que vocês dizem sim, Senhor, Senhor, mas nunca fazem o que eu vos peço. Isso está plasmado no Evangelho canônico. Por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Porque eu vos digo que ladrões e prostitutas entrarão antes do que vós no reino dos céus. Porque eles ouviram, se arrependeram, escutaram e mudaram. Estas são verdades que o entendimento da lei espiritual, não mais o medo do caixão, da cova, que foi morto pela luz do saber. E esta luz do saber liberta você, liberta a mim, liberta a todos nós da escravidão da ignorância. Nem capetas
atiçando fornalhas, nem nuvens flutuantes embaladas ao som das liras celestes. Realidades nobres, ativas, amores e ódios, reencontros, verdade que agora vem à tona com a vida que se torna mais ampla a partir da morte do corpo. Mais ainda a lembrança de que não há ninguém que esteja em religiões que não são dignas. Uma vez que façam o bem, todas as crenças recebem o aporte amoroso das entidades espirituais. Tanto o cavalcante católico, fervoroso, é amparado, quanto a albina, a evangélica, a protestante, devotada à formação, à educação da infância, inclusive encontra a possibilidade de permanecer mais tempo na Terra antes de voltar ao plano espiritual. Como é lindo entender que não há para Deus diferença e que o amor dos espíritos não se dedica somente aos espíritas, porque os espíritos já foram católicos, evangélicos, gentios, bárbaros, pagãos, muçulmanos, judeus. Nós todos já vivemos em todas estas personalidades. E em cada uma dessas etapas pudemos crescer, aprendendo reverência, aprendendo respeito, aprendendo normas de conduta, aprendendo responsabilidades, disciplinas, que vamos somando no espírito para tornar-nos algo melhorado pelo nosso próprio esforço, a serviço de Deus. Já notaram que a vida é um constante estende a mão e segura na mão? E aquele que estende a mão também segura na mão de alguém? E aquele que segurou na mão, por sua vez, estende a mão para o que está abaixo? Não é de onde você vem, quanto você tem, como rezava, que hinos cantava, no que acreditava, como é o nome do seu Deus? Não. Nós todos somos irmãos naquilo que Deus tem a nos irmanar, que é a bondade. E a vida eterna nos espera. Não é morte eterna. A vida que faz você não ter medo de despedir-se temporariamente do filho que vai ficar, do companheiro, da esposa, do pai, da mãe, do ser amado. Todos continuaremos juntos, vivendo, nos visitando, nos amparando. E ao mesmo tempo que você pode, é claro, sentir a falta de alguém que foi antes de você, é consolador você saber, não é? Que quando chegar a sua vez, puxa, vai ter alguém te esperando no porto, não é? Eu sempre lembro daquela cena que a gente vê em alguns aeroportos. Alguém com uma plaquinha com o seu nome está lá para te buscar. Aquela pessoa não te conhece, mas ela sabe que você está no voo. Então ela escreveu o seu nome porque ela foi lá para pegar você. E então você chega num país que você não conhece ninguém, você nem fala a língua, e ao olhar você vê alguém com o seu nome escrito. Que coisa boa e confortadora. Mas mais ainda, quando chegar a nossa vez de irmos para o porto da vida eterna, você não vai ver uma pessoa com o seu nome, com a sua plaquinha escrita na identificação da sua personalidade. Não. Você vai ver aqueles que já foram antes, que foram seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, sua filha, que são os seus amigos e que sabem que agora é a sua vez de chegar no voo da vida. Ah, deixe para trás
As coisas que ficaram pertencem ao mundo. Abasteça-se das coisas que você pode levar, porque essa é a única bagagem que vai descer com você nesse local. Pense muito, porque este mapa, esta bússola, você ainda precisará dela, ou será bom que a use, até o dia que chegue a hora de voltar para ver como ela era verdadeira. Eu agradeço muito o seu carinho. E no próximo bloco, nós estaremos comentando algumas coisas muito importantes para que a gente não se esqueça. Eu aguardo você. Estamos de volta. Encerrando o Obreiros da Vida Eterna, gostaria que você não se esquecesse. Aqui neste livro encontramos coisas preciosíssimas. Vamos fazer um breve resumo, uma lembrança. Talvez que aqueles que estão vendo agora pela primeira vez não estejam familiarizados. Mas neste livro nós encontramos muitos ensinamentos. Vimos, por exemplo, o trabalho deles para recuperar aquele ser amoroso no seu estado de espírito, aquele ser que a irmã Zenóbia tinha no seu coração como alguém muito especial, o padre Domênico, e que havia vivido na terra em condições precaríssimas, na condição de sacerdote. Foi resgatado e a enfermeira Luciana conta todos os estados de degeneração a que ele se entregou, vendo isto no seu perispírito. A clara evidência de um espírito a respeito da outra alma. Vimos que nos planos inferiores, abaixo da cidade Nosso Lar, existem postos de socorro que são móveis, que saem de um lugar e caminham em outra direção, e que tentam resgatar ao máximo aqueles que estão ali, naquelas regiões umbralinas, como também são pousos de descanso e refazimento de caravanas que vão para a crosta da terra ou que dela voltam, trazendo espíritos que ficam ali se preparando para serem encaminhados aos seus destinos. Vimos uma das mudanças deste pouso, quando o fogo purificador vinha passando, queimando toda a matéria mental que se concentrava e fazendo as entidades aflitas, ignorantes, procurarem ajuda ou fugirem desesperadas. Que ambiente este que está em volta da terra e que nós não conhecíamos, não é mesmo? Vimos o esforço do mundo espiritual para trabalhar junto aos 5 que iam desencarnar. E então pudemos acompanhar a desencarnação do Dimas. Essa desencarnação foi completa. Inclusive, desde o desprendimento até o enterro, passando pelo velório. Aprendemos como as palavras atraem vibrações e entidades. As conversas fúteis do velório são nocivas para a alma que está lá. Mais ainda o anedotário ou o fuxico, que atrai padrões mais baixos de entidades para aquele ambiente que deveria ser de serenidade, de respeito. Vimos que os espíritos, nos casos específicos do Dimas, puderam retirar os fluidos que permanecem no cadáver, tonificado pelas ações vibratórias, ainda em desajustes, mas ainda não totalmente desfeitas, para evitar que aquelas entidades que habitam cemitérios, que vivem naquelas regiões, sugando estas forças, viessem fazê-lo em relação ao corpo extinto do Dimas. Vimos também, logo depois do sepultamento, que André Luiz encontra 2 espíritos presos aos seus próprios despojos. Uma moça, desencarnada recentemente, que está sobre a sua sepultura, tendo as marcas purulentas na sua carne, porque fora uma mulher sem muitos escrúpulos, e que queria sair dali para ir atrás do marido que ficou viúvo e do filhinho que acabara de nascer,
e que ela não tinha muito amor por eles. Mas não pode sair porque está presa a essas vibrações mundanas que ela não soube desfazer. Depois temos um avarento, um homem que está ali também, rico que fora na terra e que se mantém ainda unido aos despojos, como forma de impedir que ele vá atrapalhar a destinação dos bens materiais que ficaram junto aos seus herdeiros. Nossa, tudo isso, André, só no desencarne do Dimas. Depois fomos ao desencarne do Fábio. O desencarne do Fábio foi muito mais simples. Ele havia desfrutado da capacidade de ensinar seus filhos a orar, vivia em harmonia com a esposa, orava em família constantemente e criou ao redor da sua casa uma proteção luminosa que impedia que as entidades vagabundas, os espíritos que estão andando por aí, entrassem, enquanto eles entravam livremente nas outras casas. Fábio vai ser ajudado, recebe o amparo dos espíritos para desencarnar, faz o evangelho um pouquinho antes de morrer fisicamente, e nós encontramos então o alívio que ele recebe pelo banho, quando as impurezas tóxicas do seu organismo são drenadas através da água, que serve de um lubrificante e mesmo um higienizador para o seu espírito. Antes de desencarnar, vemos o seu pai que o acolhe espiritualmente. Assim que o corpo perece, lá está o filho nos braços de seu pai, que vai levar à frente o processo de limpeza e de espargir os restantes fluidos vitais que ainda existem no corpo para evitar a vampirização por entidades inferiores. Depois vimos a desencarnação, a pretensa desencarnação da Adelaide, que por fim não pôde desencarnar porque uma oração muito poderosa impediu que ela morresse. A oração de um menino de quase 8 anos, um filho adotivo da sua filha, neto adotivo de Adelaide, que pede a Deus, que pede a Jesus que possa preservar a vozinha. E André Luiz fica surpreso ao perceber que uma prece de um garoto desse tipo pudesse ter esse poder. Mas tem em função daquilo que ela propiciará, porque a morte de Albina, nesse caso a sua vozinha, poderia prejudicar a gravidez de Lloyd, a mãe adotiva do garoto, que está tomando conta do menino. Mas a criança que vai nascer é uma companheira de este menininho, João. Agora ele está preparando a sua futura encarnação, a sua futura missão na Terra, ainda na condição de garoto sem o pai e a mãe, um órfão, que encontrou Lloyd. E então ele pede e os espíritos superiores consentem que a sua vozinha, a Albina, fique mais tempo no corpo para não gerar um processo abortivo pela dor da perda na mulher grávida, que traz aquela alma, a reencarnação, para ser companheira de Joãozinho. Puxa vida, tudo isso é possível? Tudo isso acontece. Você nem imaginava, não é mesmo? Mas tem o Cavalcante, está um católico fervoroso. A Albina é protestante, Cavalcante é católico, tão pobrezinho ele ficou que está enjeitado lá nas regiões hospitalares dedicadas aos que não podem pagar nada. Não recebe ajuda do sacerdote que não tem paciência nem estômago para aguentar o mau cheiro que exala dele. Menos ainda da irmã de caridade que ele pede que lhe conforte. Está preocupado com a esposa que tinha morrido, ele achava que ele tinha sido culpado, que ela fugiu com o outro porque ele era muito católico, muito fervoroso, e ela não queria tanto isto. E ele tem a consciência de culpa, e agora que está à porta da morte, queria se desculpar com a esposa. Ele não sabe, mas ela já morreu, sifilítica, 1 ano e pouco antes dele. A enfermaria ali dos pobres, dos mendigos, está coberta de entidades terríveis, espíritos obsessores, sugando as energias, mas está também com entidades amigas que tentam ajudar os que estão desencarnando. Cavalcante é vítima de uma falsa caridade, a chamada eutanásia. Um gesto generoso que vai aliviar o sofrimento. Porque, na verdade, só piora o sofrimento do espírito depois da morte, dificultando a sua recuperação do outro lado e explicando-nos por que não é
não é agradável para ninguém, nem adequado que se tire a vida. Agora, por fim, Adelaide Augusta Câmara, Aura Celeste, aquela que fora na terra mãe de órfãos, como nós já contamos também aqui, identificada nas fotografias que você vai ver, além do desenho do Projeto Imagem. Aura Celeste é uma mulher que é do movimento espírita do Rio de Janeiro, fundadora do asilo espírita João Evangelista. E esta mulher está às portas da desencarnação. Aí está ela, velhinha, a mesma que está no desenho do Projeto Imagem. Dr. Bezerra a acolhe. Ela está já fora do corpo praticamente. Mas os companheiros não querem libertá-la porque têm medo de ficarem sem o seu valoroso apoio. A irmã Zenobia então organiza aquela reunião e chama todos ao raciocínio, chama todos à lucidez, dizendo a eles, vocês têm que libertar a companheira ao invés de idolatrá-la. Sejam iguais, sejam aqueles que a imitem, mas libertem-na. Agora vocês terão que desenvolver-se. Jesus fez isso. Ensinou tudo o que pôde em o menor tempo possível e foi embora, para que a gente não ficasse de um pires na mão, correndo atrás dele, pedindo conselho até para saber se nós deveríamos tomar banho ou trocar de roupa. Nós temos que aprender a fazer as coisas. E é o que nós vimos no exemplo de Adelaide. E então, por fim, Adelaide promove ela mesma o desligamento dos laços que aprendem ao corpo, menos o último, que Jerônimo se incumbe de cortar, e então está livre para a vida espiritual. É ensinamento atrás de ensinamento. Eutanásia, velório, tônus vital, perispírito, a modelagem do perispírito depois que o corpo físico morre e o último laço é cortado, a descrição que André Luiz faz de como o perispírito de Dimas se recompõe na mesma forma do corpo físico. Nossa, é uma riqueza que nós não conseguimos esgotar. E que sempre que você tiver alguém que não sabe, você poderá contar para essa pessoa. Olha, eu li o livro lá, Obreiros da Vida Eterna, ele fala muita coisa. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que você conhece não conhece nada disto. Nada disto. E como não conhece, não sabe o que vai ser da vida dele. Acha que tem que engordar bastante, tomar muito remédio para evitar a morte, que nem assim vai ser evitada. E quando ela chegar, como é que eles vão se portar? Terão sabido se conduzir antes? Difícil, né? É assim que nós terminamos o livro. No próximo bloco, vamos mostrar para você o que vem pela frente. Tcharam! Depois eu mostro. Eu aguardo você daqui a pouquinho. Bem, queridas irmãs, queridos irmãos, como você sabe, o nosso programa se chama O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, retirando da letra aquilo que André Luiz está escondendo nos significados um pouco ocultos, velados. E nós estamos com muita alegria mostrando a você as capas dos livros que já fizemos. Primeiro foi O Nosso Lar, obra de André Luiz, que começa a série um best-seller espírita. Logo a seguir, fizemos o livro Os Mensageiros, quando André Luiz vai passar uma semana aqui na Terra para aprender ao contato com os que falharam nos processos mediúnicos, os que se equivocaram nas coisas que deveriam ter feito. Depois, lemos e comentamos cada capítulo do livro Missionários da Luz, o mais revelador de todos até agora, o que tem mais coisas ocultas e reveladoras para nós. Então, os 3 primeiros, você poderá encontrá-los todos no nosso site, Mensagem Fraternal, para download completo. Poderá encontrá-los no nosso canal do YouTube, poderá encontrá-los na TV Mundo Maior, também no site da TV Mundo Maior. E terminamos no programa de hoje o 4º livro,
Obreiros da Vida Eterna, que você também conhece a capa. Agora, nós temos que continuar porque André Luiz trabalhava muito. E então, com o Chico Xavier a seu dispor, logo a seguir já nos trouxe o livro No Mundo Maior. É a quinta obra da sequência, que a partir de então nós começaremos a trabalhar. Do que fala este livro? Você que está em casa, do que fala? Há um breve resumo aqui no verso, só para você ver quantas coisas muito úteis André Luiz vai nos falar nesta obra. Veja só o que a editora resumiu para nosso conhecimento. Nesta obra, André Luiz focaliza aspectos da vida no mundo espiritual e da comunicação entre seres desencarnados e encarnados, especialmente durante o sono. O repouso do corpo físico permite que nós possamos nos encontrar com aqueles que já foram também. Ele, André Luiz, fornece esclarecimentos sobre as causas do desequilíbrio da vida mental. Por que acontece esse desequilíbrio? E então mostra como que o mundo espiritual trata esses desequilíbrios, de que forma ajuda a pessoa a se reequilibrar. Sob uma forma romanceada, ele analisa temas como o aborto, a epilepsia, a esquizofrenia e as moléstias mentais, destacando o socorro imediato prestado aos necessitados pelos trabalhadores invisíveis que evitam tanto quanto possível a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Loucura, suicídio e desastres morais que podem ser evitados quando o encarnado compreende o recurso do mundo espiritual e então permite que estes amigos invisíveis possam ajudá-lo. Não existe uma só religião que eu conheça que chegue a essa minúcia, com todos estes requisitos a serviço do interessado. E explique por que não é negócio ficar em depressão, não é negócio ficar com inveja, não é negócio ficar com raiva, desejar vingança. Isso tudo é doença da mente. A mente enferma produz enfermidade na matéria. A culpa pelos erros cometidos é uma brecha na nossa defesa. E então, o antídoto da culpa não é a depressão, não é a lágrima, não é o arrependimento. O antídoto da culpa é a correção do erro. É o esforço para reparar o mal cometido. É o pedido de desculpa ao ofendido. É a devolução daquilo que foi tomado. E quando não há mais possibilidade de devolver para a pessoa, quando não há mais possibilidade de desfazer o mal, é assumirmos compromisso com a vida, para que nossas atitudes, ao longo dos anos, demonstrem que somos outras pessoas. Eu prejudiquei uma pessoa que já morreu, como é que eu posso devolver para ela? Não. Existem muitas pessoas como ela na Terra que também estão passando por aflições, devolva para outros. Porque, na verdade, quando a gente prejudica uma pessoa, a gente prejudica a vida em geral. Jesus disse isso. Quando você fez isso para o menor dos meus irmãos, foi a mim que você fez. Então, se nós caluniamos alguém, se nós traímos alguém, se nós ferimos, agredimos, e esta pessoa já não está mais perto de nós para que nós nos desculpemos, lembremos-nos que quando fizemos isso para ela, foi a Jesus que fizemos. E então vamos trabalhar, vamos fazer o bem para outros, porque se nós fizermos o bem para outros, também foi a Jesus que a gente fez. Foi ao Divino Mestre que a gente agradou. A vida estará percebendo que nós já não somos mais as mesmas criaturas. Isto sim combate a culpa, combate a loucura, combate o desequilíbrio, a esquizofrenia. Porque estas são
consequências do erro. Essas doenças da emoção, elas estão enraizadas na falta moral, na falta material, que nós sabemos que cometemos e que às vezes ninguém conhece, mas a gente sabe. E então nos arrependemos, mas não podemos parar no arrependimento. É o primeiro passo. Mas é preciso tomar a vacina, que é o auto-perdão, que a gente só consegue quando realmente reconhece que fizemos tudo o que podíamos para devolver aquilo que não era nosso, para refazer a harmonia dos corações aflitos. E isto Deus leva em conta, o universo reconhece. É preciso então que nós paremos de ser egoístas e nos afundarmos em depressões que são a manifestação do egoísmo. Tivemos a cara de pau de errar e ao invés de termos a coragem de corrigir, saímos pela porta do fundo querendo fugir das consequências em atitudes autodestrutivas, vitimistas, para que os outros ainda tenham pena de nós, dando mais trabalho para as pessoas. Não! Isto está errado. Isto é porta para a doença mental piorar. Nós precisamos sim enfrentar-nos e reconhecendo que erramos, que não somos lá tão santos como pensávamos, nós temos aberta a porta da escola para refazer, para corrigir. Errar não é vergonha. Vergonha é não trabalhar para reformar o erro, transformando-o em acerto. E isto, o livro No Mundo Maior vai nos fazer entender. Aborto, epilepsia, esquizofrenia, moléstias mentais, loucura, suicídio, desastres morais fazem o pano de fundo desta ligação entre a terra e o céu. Para perceber que se parece que aqui a terra é o mundo, existe um mundo maior, no qual os espíritos se inserem para de lá ajudarem os que estão no mundo menor a refazerem as lições, a corrigirem os erros e a construírem uma vida muito melhor e diferente para o seu espírito. Que Deus permita que nós possamos começar e terminar, como fizemos com estes 4. Que Deus permita que você nos ajude a levar isto para mais pessoas. A levar esta notícia da obra de André Luiz, que pode ser entendida, pode ser conhecida, graças ao esforço de Francisco Cândido Xavier, que nos deu, com o seu sacrifício que nós não sabemos, não conhecemos, tudo para sermos melhores. E é isto que o nosso carinho deixa aos pés desta alma. Eu não sei avaliar se um dia, tirando talvez a oportunidade de viver e o carinho dos meus pais, se um dia eu recebi algum presente que fosse maior do que o que Chico Xavier nos deixou, como médium, pobre, incompreendido. Nunca alguém, é claro, tirando Jesus, me amou tanto quanto o Chico, sem me conhecer. Amou tanto você, sem te conhecer. Nos amou tanto, nos deu tudo para que a gente fosse melhor. Todas as vezes que eu leio uma coisa dessa, eu tenho vergonha de ser inerte. Pelos sacrifícios que custaram a Ele e aos Espíritos, ao amor de Jesus, nos dar a oportunidade de viver. Para que a gente só encha a barriga e penteie o cabelo. Que só mude a roupa para a moda nova ou pense no carro que vai comprar. Ah, Senhor, ajuda-nos a continuar a discernir, tirando da letra o espírito. Que você possa ser um destes que difunda
que fale para os seus amigos, que estude nas casas espíritas, que convide amigos para vir à sua casa e assistir. Faça isto. Não custa o que custou para Chico Xavier. Não custa o que custou para o espírito André Luiz. Multiplique. E outras pessoas saberão como viver para bem morrer. E saberão como evitar as doenças da emoção, fazendo a vida de uma forma diferente. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pelos seus elogios, pelas palavras de estímulo, obrigado pelas preces, pelas vibrações. Nós esperamos você no próximo, o Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. E se Deus permitir, no mundo maior, juntos. Muito obrigado e muita paz.